Oi, eu sou o Ben Martin Balik e sou estrategista de marketing de performance para o agro. Criei esse podcast porque eu vi muita empresa do agro incrível deixando dinheiro na mesa por falta de processo comercial, processo de marketing e de pós-venda. Meu objetivo aqui é simples: ter uma prosa que dê clareza, método para a sua operação ser mais eficiente, desde a produção de conteúdo na internet até a venda, a fidelização do produtor rural e do pecuarista. Bora ver então como sua operação pode ser mais estratégica e menos improvisada? Bem-vindo, galera, ao Marketing Digital e Agronegócio, o podcast que conecta você ao agro e à performance digital. Eu sou Ben Martin, especialista em marketing digital para o agronegócio, e é aqui com a gente reunido aqui, eu, você, todos nós, que você vai transformar a sua estratégia real em resultado, porque estratégia sem resultado não vale de nada. Então, é com um grande prazer inenarrável estar aqui com Rodrigo Maciel, da Nantab, que é um dos nomes mais respeitados do marketing e da gestão de agências no Brasil. Rodrigo Maciel, empresário, estrategista, mentor de agência, referência em liderança e processo. O cara tem experiência de sobra para falar de negócio que cresce com estrutura e escala. Rodrigo, é um prazer inenarrável ter você aqui, um amigo querido, um mentor, um grande cara aí dentro do mercado que também gosta da zoeira. Muito bem-vindo. Eu fico muito feliz de participar com amigos, né? Faz toda esta pompa aí. Cara, muito obrigado. É 50% disso tudo, apesar dos cabelos brancos já denunciarem aí um pouco a idade. Obrigado pelo convite. E é uma honra estar aqui contigo, tua audiência, um mercado que eu ando, né, botando meu pezinho de leve, por conta, enfim, do meu novo projeto, que nós vamos falar mais para frente ainda, mas uma honra. Obrigado pelo convite. Imagina, tamo junto. Rodrigo, hoje a gente vai falar com as agências. Então, se você não é agência ou vai contratar uma agência, ouve o que a gente vai falar aqui, porque você pode cobrar isso que a gente falar aqui das agências que vão te atender aí, caso você não seja uma agência de marketing ou um profissional liberal que vai atender empresas do agro. Então, fique ligado nesse episódio que você vai ver muita coisa que você vai poder cobrar das agências, e você, agência, esse episódio tem que ser o pulo entre você ser só uma agência e ser a agência dentro do agromarketing. Tá bom? Bom, Rodrigo, a primeira pergunta que eu gosto de já começar com as cagadas, né? Com os problemas, com as coisas ruins. Porque, né, coisa boa a gente fala pro final. Então, coisa ruim a gente começa. Tem, viu? E tem coisa ruim. Exato, né? Cara, você já tá nesse mercado há muito tempo. E, na sua visão, qual que são os maiores erros, ou os erros principais das agências de marketing? Em geral, primeiro. Vamos começar em geral. Cara, é bem importante isso aí, e eu acho que eu durante muito tempo respondi isso aí de bate-pronto, mas, enfim, o tempo, a idade vai trazendo um pouco mais de clareza para a gente em algumas coisas. Eu acho que existem 2 ou 3 principais momentos aí. Então, o momento onde eu estou nascendo, o momento onde eu estou tracionando e o momento onde eu estou estabilizado. Em cada um desses 3 momentos aqui, cara, a gente dá muita pisada na bola, né? Então, dá para tirar aqui uns 2 itens de cada aqui só para a gente começar aqui. Para quem está no começo de jornada, a gente entende que é importante vender, a gente quer botar dinheiro em caixa, mas é importante um dia estancar esta venda a todo custo, né? Vender tudo para todo mundo e a qualquer custo. Então, acho que este é um ponto importante para quem está no começo de jornada, ok, ser generalista, ser full service, está tudo bem, vai vender para todo mundo, mas entenda que é importante um dia aquilo estancar de alguma maneira, né? É importante que aquilo um dia pare. Demasiadamente isso precisa ter um fim, porque senão a gente se acostuma, né? E é muito fácil tu jogar essa sujeirinha para baixo do tapete. Esse estágio inicial é um estágio mais importante porque ele dá essa casca para a gente, né?
é onde a gente leva porrada, pega cliente meia boca, pega cliente que paga pouco, pega cliente que cobra muito, os populares clientes tóxicos, né? Então, essa é uma fase onde a gente ganha muita casca. E aqui... O cliente não paga também, né? Tem esse, né? Nossa, muito. E aquele que te paga com promessa. Me vende desse jeito que eu te garanto mais uns 4 clientes daqui para frente. Então, e esse aqui é a minha segunda grande dica aqui. Eu entendo que vender tudo para todo mundo seja importante, mas, cara, eu não sei, eu tenho algumas restrições quanto a isso, mesmo nesse estágio inicial. Eu acho que é importante você se respeitar. Então, o que é o se respeitar, pessoal? E você tem alguma tendência? Você tem algum tipo de inclinação, sabe? Para o mercado automobilístico, ou para a estética, ou tu tem 2, 3 parentes que são advogados. Olha para estas coisas e tenta te aproximar isso assim destes mercados estrategicamente. Né? Começa a criar raízes de alguma forma. Porque, cara, de novo, acho que o grande problema é vender tudo para todo mundo e vender a qualquer custo. Né? Não dá para ser a qualquer custo. Aquele negócio super revolucionário que vai mudar a tua vida, tem que tomar cuidado, porque às vezes nem sempre eles são. Então, acho que neste estágio inicial, eu tomaria cuidado com isso. Vender tudo para todo mundo, sem perceber que a gente tem algumas proximidades com alguns mercados, e vender a qualquer custo. Acho que tem que tomar um cuidadinho aí, porque, de novo, nem sempre essa continha vai fechar. Né? Precisamos de grana, vendi um negócio por R$1.000. Cara, pode ter certeza. É um dinheiro que muito em breve tu vai te arrepender. É tão pouco... É uma dor do empreendedor brasileiro, eu acho, não só das agências, né? Pelo que a gente estuda aqui e tal também, a gente percebe que dentro do ramo de serviços, né? Que é o que a gente vende, de serviços, né? A gente percebe que saber precificar o serviço é uma dificuldade muito grande, né? Eu nem coloco ele nesse estágio, eu boto no de tração, porque nesse estágio, mano, desculpa. Beleza. A maioria das coisas é lucro porque você é pequeno, né? Então, tipo, qualquer dinheiro que entra não tem tanto custo para você, né? É muito mais sobrevivência, sabe? Então, eu preciso fazer isso aqui acontecer de alguma forma. Então, é isso. Só cuidar para vender tudo para todo mundo e vender a qualquer custo. Tu já não tem uma precificação correta, então, cara, existe um padrão de mercado. E se tu confia no que tu faz, não precisa te vender tão barato. Né? Respeita um pouco isso aí, porque eu acho que é importante. Legal. E aí, pegando esse gancho que tu trouxe, na tração é a precificação. Né? Na tração, para mim, este é um gargalo bem importante. São 2 tópicos que eu levanto na tração, que é a precificação e é viver demasiadamente de indicação. Né? Tu já te consolidou e tu não valoriza uma posição passiva no mercado, basicamente. Uma posição passiva no mercado. Né? Então, tu não tem este papel de assumir que isso é uma lacuna importante que tu precisa resolver. E, para mim, uma coisa que é muito mais latente nisso tudo é aquela falácia que tu é um mestre, tu é gigante nisso, que tu pode dar aula nisso, tu pode estar falando com a maior tranquilidade do mundo, que é aquilo que as agências insistem em fazer, de não fazer o próprio marketing, não cuidar da sua presença, né? Então, onde eu vou, eu falo da aula que tu dá. Porque, cara, faz uma puta, não sei se pode falar palavrão, mas faz uma gigante, mano. Então, bem, eu acho que este é um ponto importante, né? É virar as costas para aquilo que tu vende marketing, tu precisa fazer marketing para o teu negócio, para não depender apenas de indicação. E o segundo grande erro, ou o primeiro, ou o segundo, enfim, é a precificação. Tá? Para mim, eu acho que esse é um ponto importante. E, por fim, no estágio onde eu estou estabilizado, ele é único e, para mim, ele é um dos mais emblemáticos. Eu poderia dizer soberba, eu poderia dizer um monte de coisa, é quando a gente senta em cima dos números. E sentar em cima dos números, mano, é assim, ó, é muito arriscado. E ele pode estar em qualquer momento. Eu posso estar no estágio inicial, tração ou no estabilizado, e
sentar em cima de número nem sempre condiz com algumas realidades. Então, não quer dizer que tu pegou uma veia de mercado muito boa, tu está lucrando lá os teus 30%, 35%, está sobrando grana, que isso é sinal de saúde, né? Nem sempre uma gestão de um negócio, ela não está pautada no presente, essencialmente, ela está pautada no quão médio e longo prazo essa tua ideia para de pé. Então, este é um ponto que quem chegou lá, acaba sentando em cima destes números e pouco olha para a reinvenção, pouco olha para olhar para a base, pouco olha para otimizar processo, pouco olha para fazer o próprio marketing com direcionamento, com estratégia. E, por fim, eu acho que essa é uma palavra que a gente pode até deixar como uma grande palavra aqui, é fazer coisas com intencionalidade. Né? No nosso papo off aqui, antes de começar a gravação, cara, é impressionante o quanto tu é intencional, né? Então, é impressionante o quanto tu faz as coisas estratégicas. Porque é isso, cara. Este é um processo importante, um processo onde tu separa os meninos dos homens, onde tu separa a agenciazinha, que pode ser grande, mas na essência é uma agenciazinha, e das demais, porque não tem jeito, cara. Se tu não fizer, alguém menos competente do que tu vai fazer e tu vai ficar indignado com isso. Então, assuma este papel de protagonismo do teu negócio. Acho que eu encaixo também o CEO celebridade aí, né, para o dono da empresa assumir este papel. E, de novo, não é uma jogação de confete contigo, mas tu também faz este papel muito bem dentro da Chá, né? Então é isso. Eu acho que dentro desses 3 níveis, esses 6 principais erros aí, né, tu sentar em cima dos números, e eu acrescentaria aí tu não entendeu o papel importante que tu tem dentro do teu negócio lá, né? Chegou lá, estabilizou, estou faturando bem. De novo, né? Desculpa citar isso, mas olha a tua inquietude aqui que tu falou para mim, né? Eu quero estar fazendo isso para me liberar mais tempo, para fazer mais isso, para fazer mais aquilo, para gerar negócio, cara, para aumentar o valuation da tua empresa, para fazer a tua empresa se destacar no mercado. Porque, por fim, galera, uma coisa que é muito importante, vocês precisam entender. Chega um momento, e isso é bem importante que fique claro, que o teu CNPJ vale muito mais do que tu. E tu tens que trabalhar para isso, para que o teu CPF valha menos, né? Para que tu sejas um apoio para esta grande marca desejada no mercado e que as pessoas queiram pagar e pagar bem para poder fazer parte. Legal, legal. Eu fiz uns posts um tempo atrás sobre alguns tipos de estratégias que eu acho que encaixa bem aqui. Então, no início, a gente não pode ser a barata voadora. Né? Que é o quê? Ninguém sabe para onde ela vai, entendeu? É aleatório o caminho, entendeu? Ela só tá indo, entendeu? Melhor exemplo. Na atração, a gente não pode ser o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. A gente precisa assumir a rédea do negócio, começar a olhar processo, olhar precificação. Então, se deixar Zeca Pagodinho, isso pode prejudicar a agência, ela cresce sem uma coordenação, né? E o terceiro é se acomodar. É ser o tiozão aposentado do sofá, não pode. Porque aí você beleza, né? Tô recebendo minha aposentadoria, mas não, você tem que, muito pelo contrário, você tem que sair do convés e ir pro leme do teu navio e comandar o teu navio, né? Porque tu quer ver uma coisa que tu comprova isso facilmente? É tu dizer assim, ó, precisa mexer em algumas coisas da tua agência. Ele não vai querer, mano. Porque uma coisa é tu mexer numa base sólida, outra coisa é tu mexer num castelinho de cartas, né? Então, tu sabe, mano, eu levei muito tempo para chegar até aqui, isso aqui tá funcionando assim, desse jeito. Será? Beleza, funciona. Não tô dizendo que não, tá? Não tô aqui para dizer que tudo tá errado. Não, tá funcionando. Mas pode mexer, cara. Mexe em alguns abelheiros, vai fazer bem, vai fazer... Pega um cliente e testa um processo novo para ver se melhora. Isso, é isso. Não precisa ser maluco e pivotar tudo do nada. Né? Ninguém faz isso. Nenhuma grande empresa que já fatura seus bilhões vai fazer isso aí no agro. Mas ela sempre tem alguns núcleos de teste que eles vão escalando conforme vão funcionando. Tu sabe que eu fiz num dos cursos que eu fiz lá nas épocas das antigas, eu falava do Lean Startup, né? Que é essa filosofia de testa rápido, erra rápido, né? Isso. E aí, cara, eu herdei muito isso, assim, sabe? Eu sempre quis inventar moda, porque
só quem vai dizer se funciona ou não é o mercado, né? Não é o meu achismo, as minhas impressões. Então joga, pega, como bem disse o Ben, pega um grupo, 1, 2 clientes e testa. Valida, não deu 100%, mas deu 90%, deu 80%. Então o que eu posso fazer para dar 100%? Né? Exato, né? Então, agora pensando em nível de empresa, né? Quais são não sei se a gente consegue dar essa visão, mas talvez a gente consiga. Se a gente tivesse a visão de empresa, como que a gente identifica que a agência está no início barata voadora, está no modo Zeca Pagodinho ou já está no modo capitão? Ou acomodada? Modo Porque assim, as empresas que estão ouvindo a gente precisam saber escolher a agência também. Porque a maior dor das empresas, que eu escuto também, porque a gente dá treinamento para as empresas também, a gente escuta. Poxa, a gente tem uma agência, né? A maior dor das empresas é chegar para uma agência e falar: a agência antiga era uma porcaria, porque fazia isso, fazia aquilo, não fazia aquilo, não fazia aquilo. Como é que a empresa, então, pode identificar a agência que vai se encaixar melhor para ela? Eu acho que isso também é importante as empresas aumentarem a maturidade na escolha. Porque, beleza, se minha empresa não tem marketing ainda, eu preciso de uma coisa barata para validar, talvez barata voadora. Tá ali, ó. Tá? Mas, assim, como é que eu identifico isso numa agência? Porque, às vezes, num pitch eu não consigo identificar, mas... Né? Mas como é que eu identifico isso externo, talvez dê para ver alguma coisa nesse sentido? Cara, baita pergunta, assim, porque enquanto tu estavas, enfim, terminando a tua linha de raciocínio, eu estava pensando aqui, mano, é de uma subjetividade isso é tão... existem, claro, alguns critérios que a gente pode elencar, talvez, mas não sei, cara, tem tanto freela que é incrível, que é pontual, que a proposta é incrível, que o site é atualizado, que as redes sociais estão em dia, que o preço dele não é baixo, ele é competitivo, ele é pontual, tem baitas depoimentos, tem prova social, o cara faz o dever de casa, né? E ao contrário, tem África, tem, sei lá, tem grandes DM9, tem grandes empresas que talvez não façam o seu dever de casa na plenitude, né? Ó, chegou aquele momento que eu preciso de 10 segundos para abrir a minha porta aqui, porque estão batendo. Então, abre a porta da esperança aí. Bom, galera, mas enquanto o Rodrigo vai lá, eu queria aproveitar e dizer para você, né? Se você está aqui ou no YouTube ou no Spotify, compartilha. Se você está ouvindo isso, compartilha com a tua agência esse episódio. Se você é de agência, poxa, compartilha com os teus colaboradores. Isso vai ser importante para você. E não esquece de se inscrever no canal, né? Dar aquele like lá se você está no YouTube. Seguir a gente nas redes sociais, Elite Cultura, você encontra em tudo que a gente quer lugar. Então, segue a gente, porque é importante para você continuar se desenvolvendo aqui, que hoje a gente está falando de gestão. Então, olha só que tema importante e relevante. E isso também, Rodrigo, que a gente estava falando, tanto do início, tração e estabilização, a gente também pode aplicar isso aos times internos de marketing das empresas, né? Porque tem o time barata voadora das empresas, que o marketing, ele tá indo para tudo que é lugar, fazendo qualquer coisa sem estratégia, ele só está executando, é um operacionalzão. Na tração, talvez você tenha até um time, 2, 3 pessoas, que tem ali alguma coisa, mas ainda não tem uma coordenação estratégica, e depois você pode vir e assumir como capitão daquele time de marketing, você conseguir colocar eles numa rota mais inteligente, para você conseguir extrair mais resultado, né? Isso também a gente pode falar da jornada de um gestor de marketing, ali desde do analista até a gestão, né? E tu sabe, bem, eu venho pensando muito nisso ultimamente, o quanto a gente vai ter a proliferação de... É difícil fazer qualquer tipo de adjetivação aqui, mas ok, vamos lá. A gente vai ter muitos novos gestores aí que são replicadores de IA, né, mano? Então, o que eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado aí, principalmente para quem quer fazer uma house, né? Para quem quer ter um time próprio aí. Cara, ter skin the game é muito importante, ter alguém que vivencia. Não adianta, pessoal, não adianta. Tem que tomar... as IAs, elas vão ter aí grandes suportes, elas, claro que vão dar pontos de vistas que... Não só, que eu acho que é muito legal das IAs,
é que a gente tem o nosso ponto de vista, ela pode desdobrar esse ponto de vista em outros cenários incríveis e tudo mais. Mas eu acho, bem, que a gente vai ter um excesso de replicadores de prompt, sabe, mano? De replicadores de IA, e principalmente para indústrias, empresas, enfim, tanto no agro, né, que tem tanto vertentes em vários segmentos, vamos dizer assim, e que eu acho, cara, de verdade, que a gente vai ter que tomar um cuidado bem, bem grande. Tanto nos baratos, né, tanto nesse estágio inicial, tanto nesse estágio de tração e do cara que já está estabilizado. O estabilizado, não, porque ele é o cara que está o skin the game, né? Se a gente fosse fazer uma tradução aqui, júnior, pleno e sênior, né? Então, este cara aí, ele, beleza, ele já vivenciou, ele já sabe, e ele usa a IA para triplicar o conhecimento dele, né? Quadruplicar, enfim, infinitamente. Eu tenho uma frase que é: a IA tem que replicar você, e não você replicar a IA. E não replicar ela, exato. É isso, né? O que vai ter replicadores de IA, ou seja, a IA entrega e ele replica. Agora, não é ele criou e a IA multiplica ele. Né? Então... Porque pode ter certeza, se eu for pegar os teus prompts, eu tenho certeza que 70% dele tu contextualiza a tua jornada, tu contextualiza o teu desejo, tu já entrega uma realidade substancial para ele. A linha de raciocínio para acelerar a produção só, e aí depois eu vou lá e dou a minha, né? Então... Exato. Então, assim, eu acho que sim, essa tua linha de raciocínio também para quem vai internalizar, né, vai fazer as houses aí, eu acho que é importante. Aí, neste caso, eu te digo que para as empresas, eu acho que tem que ter uma coisa que é muito importante. Tem que ter um objetivo, mano. Eu acho que muitas vezes as empresas, elas querem ter, porque o vizinho tem, porque o concorrente colocou, porque fez, mas ela precisa ter um destino certo. Para onde nós vamos? O que nós queremos? Vai ser muito mais fácil de tu cobrar, não só deste profissional que possivelmente tu vai contratar, mas empresas, das agências. Né? Tu chegar sabendo... Que é muito difícil, né, Ben? Tu sabe que tem gente que nem sabe para onde vai ir, né, mano? Tu sabe que... É isso. Eles querem dar eles querem que a agência seja o navegador dela. Mas aí, esse, na verdade, é o cenário certo. Que a agência seja o navegador dela. Falar, olha, essa é a melhor rota para chegar onde você quer. A agência é um GPS, né? Ele é o navegador. Só que o gestor da empresa, ele tem que ser o capitão, ele tem que falar qual é o destino, ele tem que falar onde está o tesouro dele. E esse é o objetivo. Se ele não falar qual é o tesouro dele, a agência ela vai ficar andando em círculo e para ela tá tudo bem, ela tá ganhando grana. Não que todas vão ficar satisfeitas só com isso, né? Que eu não fico satisfeito com isso. Eu demito cliente que gosta de ficar dando volta ao mundo. Não, eu não quero volta ao mundo, eu quero... Onde que você quer chegar? Onde é que é o X aí no teu mapa? É esse? Então, beleza, eu vou desenhar a melhor rota, a rota mais eficiente para chegar nesse X aí e te ajudar a chegar nesse X. Então, eu sou um navegador de uma das frotas dele, né? Porque tem outras frentes aí, vendas e outras coisas que também preciso olhar. Mas eu achava que era bom de analogia, mas tu tá impressionante hoje. Tu estás ótimo. Porque, imagina, você tem um GPS e você não coloca ele para funcionar. Você só fala, vai, só para ver o radar. Não faz sentido nenhum. Você nem sabe para onde você está indo. E aqui eu acho que vai uma dica para quem é júnior, né? Para quem está nesse começo dessa jornada aí. Tá tudo bem, mano, se apoiar em algumas coisas e tudo mais. Mas, cara, acredite, eu vou falar uma ousadia aqui, sabe? Mas para quem empreende, a gente gosta de ver proatividade, cara. Mesmo que às vezes tu dê umas cagadinhas aqui, umas pisadas de bola aqui a colar, mas quando tu vê uma proatividade, eu acho que é muito legal. Tem uma das coisas que eu falo muito, sabe, Ben? Que eu prefiro segurar do que empurrar um funcionário. Não, isso é melhor. Isso é melhor mesmo. Então eu prefiro dizer, mano, tu tá viajando, tu tá fazendo coisa que não é da tua alçada, do que aquele que tu diz, mano, pelo amor de Deus, faz só o mínimo. Tarefeiro, né? Olha,
O que eu falo para o meu time, tá na minha agência, o que eu falo para o meu time? Eu falo assim, olha, eu não quero profissionais operacionais, porque profissionais operacionais são substituíveis. Eu quero profissionais estratégicos. Qual que é a diferença? O operacional executa o que está na lista. O estratégico entende o que está fazendo, o que está na lista. É isso aí. Ele entende o objetivo onde ele está indo e o que ele pode fazer para atingir o objetivo independente do que está na lista. Né? Mas eu queria voltar na tua pergunta, porque eu achei ela muito boa, sobre como identificar. E eu fiquei bem reflexivo sobre isso, cara. Como é que o cara que não sabe que é barata ainda, ele é barata, sabe? Eu acho que dá para a gente desdobrar isso aí, porque isso dá para virar um material rico bem bonito aí, ó. Dá para ser muito legal. Porque se a gente tem. Por isso que eu comecei a minha resposta te falando que tem um nível de subjetividade grande. A gente pode definir isso por número de funcionário, por faturamento, por quantidade de cagada, por, não sei, sabe? Tem um monte de coisas que a gente pode definir aqui. Mas eu acho, para fins de entendimento, de tangibilização, de materializar isso de uma certa forma, eu acho que eu iria para 2 critérios aqui. Vai, 3 critérios, 2 ou 3 critérios. Vai, primeiro, tempo de mercado. Acho que isso é um ponto importante, tá? Segundo, quem tem mais tempo é para ser mais maduro, né? Senão já tinha morrido. É para estar, exatamente. Já é para ter passado por alguns perrengues que né? O segundo ponto é justamente faturamento, né? Então, acho que para ele se entender, é importante ver que, porra, eu estou há 5 anos no mercado e estou faturando os mesmos 10 mil. Não, tudo bem. Se isso te satisfaz, está tudo bem. Não está aqui para ninguém para julgar. Mas entende que... Se esse não era o plano... Exato. Então, eu acho que isso aqui. E o terceiro ponto é essa dependência, né? Se tu ainda depende muito de indicação, tu não é proativo, eu acho que isso é uma forma de materializar bem ainda, que o grupo de tração e o grupo o inicial ali, eles ainda trabalham muito com isso. Né? Eu acho que quem está... Se eu dependo do mercado ou o mercado depende de mim, né? Eu acho que essa é a pergunta. Exato. Que é o cara que está estabilizado, ele tem essa possibilidade. É muito mais lógico para ele, apesar de eu achar errado, né? Já visto você aí, quanto tempo de chá? Vai fazer 10 anos ano que vem. Vai fazer 10 anos, né? E inquieto, não para nunca. Eu estou bem dedo duro, né, cara? Eu estou bem fofoqueiro, né? Mas estou falando que esse ano fez bons investimentos, né? E o ano que vem tu pretende fazer mais investimentos na marca e tudo mais. Pô, isso é uma visão, mano, sabe? Tu podia ser o tiozão sentado nos números, né? Tu podia ser esse tiozão sentado nos números, mas tu é inquieto. Eu acho que isso aí faz a gente separar aí o barata do... Né? Exato. Barata voadora, Zeca Pagodinho e o aposentado. E o aposentado. É isso aí. É que o Zeca Pagodinho ele não é aposentado, ele só deixa a vida me levar, né? O famoso deixa... Exatamente. Né? Mas assim, eu acho que assim, isso separa quem quer jogar Champions League e quem quer jogar jogo de várzea. E tá tudo bem, só tem que ser seu objetivo. Né? E se você quer jogar Champions, você tem que aprender como jogar na Champions. Né? Basicamente é isso. E saber que é um jogo mais difícil, né? Tem que entender que não é fácil. E quanto mais você vai subindo na tabela, mais difícil vai ficando o jogo. Né? Isso aí é normal. Né? A concorrência que não tinha quem correr atrás, agora vai correr atrás de ti. Tu vai ser um alvo, né? Exato. Vai ser o vidro da vidraça e não mais a pedra. Né? Exatamente. Mas e isso é interessante, né? Outra coisa que seria legal... Desculpa, perdão. Mas, cara, eu vou confidenciar uma coisa aqui. Tá? E uma provocação aqui. Pessoal, eu tenho que dizer para vocês que
eu fui contratado pelo Bain para dar uma mentoria para a Chá, uns 2 anos atrás, 3 anos, não sei. E inúmeras vezes, no papo com ele, eu chegava e dizia assim, bom, não sei por que eu estou aqui, por que eu estou aqui, por que eu estou fazendo aqui, porque, cara, ele é extremamente organizado, extremamente disciplinado, cara, tudo assim, é impressionante. A sócia dele também, tudo certinho, tudo redondinho. E, cara, eu queria lançar uma provocação aqui para ti. Eu acho que o mercado precisa de um Ben, sabe? O mercado agro ou um mercado de agência. Acho que eu quero te provocar aqui para que tu pense nisso com carinho, cara, porque tu tem todos os ingredientes. De novo, gente, é o skin the game, né? É o cara que vai te dizer assim, faz o teu marketing, né? Faz o teu marketing, porque eu sei que essa parada funciona, sabe? Então fica aqui a minha provocação. Eu acho que o mercado precisa de mais vozes como a tua, porque eu acho que isso vai ser legal, cara. Legal, legal. E eu fico honrado, porque esses dias acho que eu vi uma foto tua com o Bindes, né? Eu acho que ele que tem falado bastante sobre gestão, sobre escalabilidade de agência também, né? Isso é E nichado. até esse assunto que eu queria até entrar. Inclusive, se você é agência e quiser participar do nosso clube Agromarketing, né? É só acessar agromkt.com.br que você vai conseguir entrar lá no nosso grupo. E lá tem o Trilha Agro Digital, que vai te ensinar eu vou mostrar qual foi a minha estratégia para chegar onde a Chá está. Então, eu vou falar exatamente o que eu fiz, como que eu fiz, o que eu criei, como que eu criei. Inclusive, já tem membros do clube que já chegaram a 5 clientes com essa metodologia. Chupa essa manga. Basicamente, eu conto o que eu fiz e de uma maneira estruturada para que você possa replicar. Não é uma estratégia receita de bolo, mas é uma linha de pensamento que eu te coloco e de estratégia para que você consiga aplicar do seu jeito, da sua maneira e tudo mais. Então, você não é, faz o que eu faço, você vai acontecer a mesma coisa. Não. Mas, são alguns elementos chaves de gestão que eu aprendi para eu chegar lá. Porque se as empresas contratam agências, as agências vão contratar quem? Elas não vão contratar ninguém. Então, se o seu time de agentes na agência não tem você como prioridade, porque na Chá a gente fala, se tá na fila Chá, faz Chá. Primeiro, não faz o cliente. Não faz. Por quê? Porque se a Chá não estiver bem no marketing, primeiro a gente não pode vender o que a gente está vendendo, porque a gente não está fazendo o que a gente vende. Eu acredito muito nisso, na verdade, né? Chá e criatividade não vai aqui, mas enfim. Não vamos falar de mim, não. Deixa isso para um outro episódio que eu vou trazer a gente. Deixa quieto, senão eu me perco aqui. TPH bate forte aqui. E aí a gente estava indo para a questão de nichar a agência. O que você acha de nichar a agência? Né? Porque aqui a gente nichou, né? Eu como empresa nichei. Para mim, o que foi relevante foi meu faturamento só conseguiu sair das faixas dos 500 mil ano depois que eu nichei. Que eu falei, eu vou pivotar para cá. O que você tem a dizer, Rodrigo, de todas as experiências, todas as agências que você já passou, e conversou, e mentorou e tudo mais? Há vantagens em nichar, como nichar, isso é importante para a agência ou não? Porque assim, mesmo no agro, dá para você nichar mais. Aí eu chamo de hiper nicho, né? Você pegar lá um nicho de maquinária agrícola, um nicho de, sei lá, prestadores de serviços dentro do agro, nicho de fazendas. Você quer só divulgar fazenda. Legal, uma imobiliária para fazenda. É um nicho do nicho. Tá tudo bem dentro do agro. Mas assim, hoje as agências precisam estar nichadas, no teu ponto de vista, com o aumento e a facilidade de que um profissional liberal tem, porque agora já está começando a surgir o movimento das agências de IA, que eles já se vendem assim, as pessoas já sabem que é IA que vai fazer tudo, e que vai ter vai ficar mais barato contratar, porque vai ser menos pessoas operando, então custo operacional menor, lucratividade maior, o preço vai ficar mais barato. Isso aí a gente chama de... É uma mudança no mercado. Total. E aí, precisa dessa diferenciação? Não precisa? Qual que é a sua opinião e sua visão sobre isso, Rodrigo? Legal.
Cara, eu tento não ser absolutista muito nisso daí, Claro. apesar de ter uma visão super definida e alinhada com a tua pergunta barra afirmações aí. Mas, cara, existem N agências que são full service. A minha ex-agência é uma agência full service, né? Já está em quase 3 milhões de faturamento, certamente, tá? Eu não tenho este número porque é uma ex-agência, eu não, apesar de estar lá ainda, ser membro do time, eu sou responsável pelos planejamentos lá na web, de inbound, né? E apesar de fazê-los ainda, eu não estou na gestão, né? Mas então eu imagino que esteja nessa faixa de 2,5 a 3 milhões de faturamento, sendo uma full service, né? Então, existem agências full service, existem agências de operação, são aquelas agências quase como um outsourcing, né? Elas trabalham essencialmente para produzir, para entregar valor e tudo mais, para entregar produção mesmo, né? Matéria, eu preciso de folder, eu preciso de existe. Então, a questão aqui é o seguinte, pessoal, não está em jogo que uma definição de um modelo de negócio seja muito melhor que o outro. Existe alguns negócios que estão mais em oceanos azuis e outros em oceanos vermelhos. Existe uns que tu tens que fazer muito mais esforço para ganhar dinheiro, outros um pouquinho menos de esforço. E aí a gente entra efetivamente na tua resposta. Então, quando eu entendo o jogo, que o jogo é um jogo de quanto menos trabalho eu tenho, melhor o meu ticket médio, mais lucro, mais dinheiro no meu bolso sobra. E para isso, inevitavelmente, a equação de mais clientes e menos colaborador precisa acontecer. O que não acontece na grande maioria das vezes. Eu vendo mais, tenho que contratar mais. E essa diferença fica sempre pertinha, né? Eu estou sempre ali neste equilibrar, né, dos pratos. Exatamente. Essa margem ela é sempre bem estreita, né? Então, bom, eu acho que aqui é um ponto que a gente tem que começar a tentar trazer para que fique claro. Não tem problema tu ser full service, desde que tu entenda que tu vai ter que trabalhar um pouco mais e vai ter que ser muito mais austero, muito mais cuidadoso com a saúde financeira do teu negócio, porque a margem tende a ser um pouco mais apertadinha aí, tá? Bom, pois bem, isto posto, vamos agora entender que quanto mais generalista tu é, mais vermelho, oceano vermelho tu vai estar, porque tem um monte de gente aqui. Sabe quem está no começo e quem está tracionando? E geralmente está neste bololô, né? Geralmente ele ainda não se posicionou estrategicamente e ele está neste meio, que tu também vai estar. Então, é importante que a gente entenda aí que quanto mais eu me distanciar deste meio, é melhor para mim, melhor vai ser para mim. Né? Bom, e aqui eu quero fazer uma definição importante antes de ir para a parte final da minha resposta. A gente tem 3 tipos de agência, tá? Uma agência full service, 360, uma agência híbrida e uma especialista. A agência full service, e aqui é a grande definição, tá? A agência full service faz tudo, muitos serviços para todo mundo. Então, vai uma agropecuária, vai uma indústria, vai um e-commerce e vai uma imobiliária. Ela vai atender e a imobiliária vai querer um inbound, a indústria vai querer marketing para e-commerce, o outro vai querer folder, panfleto, outdoor e busdoor. Ela vai fazer tudo. Ela é generalista mesmo. Essas, entendam, tu vai ter um esforço maior para ganhar grana. Porque, cara, o reconhecimento dela está muito mais atrelado à operação do que necessariamente a mover ponteiro, né? E eu já vou concluir a minha frase explicando um pouco do mover ponteiro. O agência híbrida, essa aqui é a que mais eu gosto. É uma agência que ou ela é especialista num serviço, eu sou uma agência de inbound marketing, mas vendo para todo mundo. Então, eu vendo para a imobiliária, eu vendo para o açougue e eu vendo para a indústria inbound marketing. Eu sou especialista em inbound, mas o meu público é genérico, eu vendo para todo mundo. Este cara aqui já é um cara mais valorizado no mercado, ok? Ele é especialista, ele vende inbound, ele é reconhecido como tal.
Agora, o terceiro nível é a agência especialista. Eu vendo inbound para o agro, ou para fazendas do agro, ou para imobiliárias do agro. Eu sou extremamente qualificado. Eu me coloco dentro de um lugar onde poucas pessoas já tiveram ou já pisaram. Ou se pisaram, não tem a minha visão, a minha vivência, os meus resultados. Essa é uma escadinha, pessoal. Lá embaixo tá generalistas, subindo mais um degrau estão os híbridos, e lá na ponta, ganhando dinheiro em volume e equalizando essa saúde financeira. Claro que aqui tem exceções, tá, pessoal? Tem gente ganhando dinheiro lá embaixo também, pra caramba. Tem gente ganhando dinheiro aqui no meio, tem gente ganhando... Tem tudo exceção aqui. Mas a regra não. O comum é mais dinheiro, médio dinheiro, pouco dinheiro. Vamos falar de lucro. Mais lucro, meio lucro, baixo lucro lá embaixo. Então, margem, né? As margens, né? Que aí vai depender do faturamento, né? É margem, né? Beleza. Então, resumidamente, respondendo o Ben e passando essa contextualização toda, sim, Ben, um melhor cenário é que o quanto antes a gente se descubra. Se começar como especialista, tem que ter uma bagagem. Então, por exemplo, tu trabalhou 15 anos na indústria farmacêutica, tu montou uma agência para ajudar o mercado da saúde a ganhar dinheiro. Pronto, cara, tu tens uma bagagem que tu já pode te lançar no mercado com uma especialidade. Nós temos 3 meses de vida, mas eu tenho 15 de marketing, né, para tal segmento. Uhum. Então, de novo, essa construção ela é muito importante. E entendam que essa definição tem que ocorrer o mais rápido possível. Ah, Rodrigo, todo mundo tem que nichar? Não, gente. Mas entendam que é lá em cima que uma coisa vai acontecer, e aí eu vou responder sobre mover os ponteiros, né? Dentro de um conceito que um dono de uma empresa que está te contratando, a agência, ele tem, é o conceito de custo e investimento. Todo negócio do mundo trabalha com o conceito de custo e investimento. Toda empresa do mundo, toda, seja no Brasil ou na China, ela trabalha com 2 viés importantes. Aumentar o lucro e reduzir despesa. É para isso que o Ben trabalha, é para isso que eu trabalho. Eu preciso aumentar meu lucro ou preciso cortar a despesa. Que aí, em geral... Bem-vindo ao capitalismo, né? Basicamente esse é Então, quando a gente se coloca com aquela agência de operação, a gente, em geral, está na coluna de custo dentro de uma empresa. Então, vamos imaginar, pandemia, bate na madeira, quem que eles vão cortar? A coluna de custo. Então, se a tua agência está naquela coluninha ali, tu, com certeza, vai para fora. E como tu te posiciona numa coluna de custo e tu sai de uma coluna de custo e vai para uma coluna de investimento? Aí, mano, é uma palavra que o Ben usou lá no começo. Quando tu te coloca como um estrategista, quando tu te coloca como um parceiro que vai mexer o ponteiro do negócio do teu cliente. Né? Quando ele vai sair de 10 milhões de faturamento para 11, para 12, para 15 milhões de faturamento, porque tu estás ali movendo o ponteiro, tu estás tirando ele da zona A para a zona B. E isso é muito importante. Este é um posicionamento estratégico que a agência precisa ter. Como eu posso fazer para sair de uma percepção de operação para uma percepção de, cara, eu sou teu parceiro, eu tô aqui para jogar junto contigo, eu quero te trazer resultado, cara. Vamos pensar numa parada, vamos, é isso. Tá? Então, resumidamente, sim, dentro da possibilidade, nichem, e claro que tem todo, né, um modelo de negócio. O movimento não é larga tudo e vai nichar. Isso! Não foi esse o movimento, não foi isso que eu fiz, largou tudo e fui nichar. Não é assim. Existem maneiras de fazer isso. Existe um livro que eu gosto bastante chamado Posicionamento. Eu não lembro quem que escreveu, mas tem esse livro, e esse livro menciona isso, né? Como que você pode se posicionar dentro de um mercado. É um excelente livro para todo gestor, gerente, diretor, ler esse tipo de livro, é muito bom mesmo. Mas perfeito, sensacional. E falar disso, né, de você nichar, de você se enxergar como estratégico e não como operacional, isso é muito importante, né?
de sair de um parceiro que é pasteleiro, que tá tudo bem, todo mundo gosta de pastel, me vê 3 de carne, 2 de frango e 1 de queijo, tá tudo certo. Fica uma questão aqui também, porque pastel de pizza, por que tem pastel sabor pizza e não pizza sabor pastel? É uma questão aí dura, que a gente precisa pensar muito seriamente. Mas tirando isso, tirando isso, para você ser estratégico, existe uma coisa dentro da agência, que aí eu quero saber do Rodrigo, como que a agência pode ser vista como estratégica na entrega, nos entregáveis. Porque assim, como a gente de agência, geralmente o pessoal de agência, ele é extremamente operacional. É difícil você, não, eu sou estratégia, você é operacional, você se mostra como, você se vende como operacional, você se apresenta como operacional. Como que a agência pode se apresentar como estratégica dentro de um contrato? Porque a maior dificuldade é apresentar resultado de uma agência. Tanto é que teve o panorama das agências de marketing que a R&D faz todo ano e tal. As dores continuam sempre as mesmas, né? Os motivos lá. As dores das agências, a dificuldade. Crescimento, que é normal escalar, né? Como é que eu aumento o lucratividade da agência, porque não é agência e escalabilidade. Eu não acredito que exista não coexistem, que não dá para escalar a agência infinitamente sem crescer custo proporcional, não tem como. Existe um teto, vai bater nesse teto, diferente de empresa de tecnologia, por exemplo. Agora, como é que eu me provo estratégico para o cliente, Rodrigo? Porque eu acho que pensando dos 7 pecados capitais das agências, eu acho que esse é um dos maiores. Porque ela perde cliente por causa disso. A gente primeiro falou de crescimento, a gente falou primeiro de existência, crescimento, e agora a gente está falando de retenção. Né? Eu acho que são essas 3 grandes temáticas que a gente está discutindo agora. Qual que é a tua opinião sobre isso, né? De como que eu posso me provar estratégico dentro de um contrato para que eu consiga reter o cliente e ampliar os investimentos desse cliente dentro da minha agência? Meu Deus, cara, acho que é o podcast que eu tive as melhores perguntas da minha vida. Sensacional. Obrigado. Fiz o dever de casa, né, Ben? É isso aí, tá certo. Ben, eu acho, cara, que... Acho não, né? Eu tenho uma visão sobre isso que eu acho que é bem legal e pode colaborar aí. Dentro deste processo todo que a gente falou aqui de operação, a gente tem que entender, e muitas vezes, né, desde o advento V4 Company, onde a agência não funciona, que não sei o quê, então, onde há a demonização da operação. A gente demoniza muito a operação. De novo, eu acabei de falar aqui na minha resposta anterior, que tem gente de operação que está ganhando dinheiro pra caramba. Sempre vai ter que ter operação, de qualquer maneira, né? É isso. Então, esse elefante a gente vai tirar da sala agora. A operação, ela é inerente ao nosso negócio, né? Senão tu vira um consultor, né? Tu vira um cara que tu é contratado para oferecer determinado tipo de solução que venha da tua cabeça. Mas se tu entrega uma operação que é inerente de uma estratégia que vai impactar o digital, inevitavelmente tu vai cair numa caixinha chamada agência, né? Que é o nome que deram para o nosso mercado. Ok? Exato. Não importa se você se chama de consultoria de marketing, tentando escapar do nome agência, não, é a mesma porcaria. Chama caneca. Beleza, a caneca de marketing, tu vai, pronto, a partir de agora tu é a caneca de marketing. Então, isto posto, eu acho que este é o ponto importante aqui. A nossa agência entrega resultado. Bom, parabéns, tu e mais 79 mil que estão no mercado aí dizem que entregam resultado. Então, este ponto é importante. Você não vai conseguir desassociar uma operação. Existe algo que tu faz e que tu precisa, baseado na origem de um pensamento, que é um planejamento, que vira um documento, que o time executa. Isso aqui a gente já deixa de lado, existe uma operação inerente aqui. Então, como eu faço para que a minha presença ou o meu negócio seja entendido como um negócio estratégico? Aqui, cara, tem um ponto que eu acho que é lindo e por isso que eu adorei a tua pergunta. Em geral, a grande maioria das agências
se apresenta com entregas atreladas a uma volumetria. Então, ela está sempre se posicionando como, bom, eu vou te entregar 12 posts por semana. Cara, e aí? E se não for isso? Entende? Então, acho que um primeiro grande critério a entender é que você, como médico, o cara que vai revolucionar, que vai resolver, que vai curar uma determinada dor, precisa entender que, independente da volumetria, tu estás ali para resolver a dor. Então, eu acho que se posicionar como estratégia é estar preparado para, através das tuas faculdades normais, estar apto para, através do teu time ou de ti, a resolver determinadas e específicas dores. E aí entra o ponto onde eu considero que seja bem importante dentro dessa história toda. Como tu divulga isso? E este é o grande jump of the cat, né? O pulo do gato tá aí, cara, porque uma coisa é tu botar uma headline gigante no teu site, somos especialistas em agro. E outra coisa é, de verdade, as soluções que tu entrega, o quanto tu agregou de valor, o quanto tu foi importante numa mudança, não só de dinheiro, mas eu vou contar o meu caso. Eu dei mentoria, e isso eu falo porque ele fala abertamente, eu dei mentoria para o Francis da Inusitada, né? A agência Inusitada. Uhum. E aí, dentro do processo da minha mentoria com ele, eu cheguei e disse, cara, vocês são incríveis em fazer evento. Não sei se... Para que vocês estão batendo cabeça em fazer isso? Para que vocês estão batendo cabeça em... Bom, o resumo da ópera toda é que deste papo nasceu a Inusitada Eventos. Se eu não me engano, esse é o nome da agência de... Especialista em eventos, nichada. Especialista em evento, nichada em evento, e que nasceu o agromarketing. Né? Por isso que o Francis fala muito de mim, que eu fui lá, que não sei o quê, que eu boto o meu tijolinho ali. Mas, bom, o que eu quero voltar aqui e trazer para ti? Por quê? Porque este foi um papel estratégico meu, esta análise. Então, o que a agência tem que fazer? Olhar para a dor, eu olhei para a dor deles, e através desta dor, eu procurei oportunizar soluções, trazer para eles soluções. O meu papel como mentor não é executar, porque eu não produzo nada, eu não entrego uma caixinha pronta. Mas, se eu fosse tal, talvez eu entregasse uma arte, uma logo nova, eu já fizesse todo o material de divulgação, lançamento da agência, posts, um novo Instagram, e já deixasse tudo pronto para ele. Tá aqui, meu amigo, ó, eu preparei para ti, isso porque eu acredito que a tua empresa possa pisar nesse terreninho e tem muito dinheiro nessa mesa aí. Tu, hoje em dia, via Deep Research, em qualquer IA, tu faz uma pesquisa aprofundada do mercado do cara, tu entrega um levantamento, um número, tu entrega tudo para a empresa e diz para ele, cara, eu tenho um dinheiro aqui e eu posso te ajudar. Não tu tá batendo com a cabeça aqui. Então, é sentar ao lado deste dono e, através destas dores, que tu precisa diagnosticar, tu precisa entender. Então, acho que, respondendo bem objetivamente, dando alguns passos atrás, tudo começa num bom briefing, tudo começa numa boa conversa. Ali, tu vai conseguir diagnosticar. E aqui, essa é a minha visão, tá, pessoal? Não tem uma verdade absoluta aqui. Você vai conversar com vários vão dar respostas super diferentes. Mas, para mim, o grande papel de um estrategista é reconhecer a dor deste cara, desta empresa, e, através desta dor, ele oportunizar soluções. Né? Ele olhar para o time dele e, com as expertises que ele tem, entregar uma solução específica para resolver aquele problema. É tirar ele do ponto A e levar ele para o ponto B. Às vezes, tu vai conseguir levar ele para o ponto A2, sei lá. Mas, às vezes, tu vai tirar ele e vai levar do A para o J. Às vezes, tu vai dar um bom passo com ele. Então, acho que aqui está a minha dica. Eu acho que para que tu te posicione estrategicamente, ouve o teu cliente e cara, tenta levar para ele visões que talvez ele, no olho do furacão, não esteja enxergando. Perfeito. Eu vejo muito isso, trazendo para a operação, né, Rodrigo? Você mostrando. Quando você vai mostrar um relatório, você não está mostrando. Você pode até deixar um dashboard à vista ali para ele ver número de seguidor, ele ver as métricas de vaidade e tudo mais. Mas se você não mostrar claramente qual distância que ele está do objetivo dele, como que vocês
for um acelerador desse processo, não vai te enxergar como estratégico. Você e outra coisa, Ben, outra coisa, Ben, se apropriar desses resultados, cara. Exato. Né? A que agência é o ponto da celebração, né? A celebração. Se apropriar desses resultados, mano, é gigante, cara. E, Ben, posso afirmar com tranquilidade, a maioria das agências não cuida disso, cara. Não cuida disso. Manda esse dashboard que tu falou aí, que hoje existem ferramentas incríveis que fazem isso, mas que essa vira uma entrega commodity. Não, eu deixo o dashboard lá, eles vêm lá o quanto quiser, mas na reunião mensal, eu venho aqui, olha, tá aqui, ó. A gente estava aqui, chegou aqui, e agora para chegar aqui a gente precisa fazer isso, isso, isso. E olha, sem isso aqui a gente não pode chegar lá. Então você vai ter que investir isso para chegar aqui, ou precisa de um treinamento comercial para a tua empresa, está aqui uma lista de empresas que podem treinar, ou a gente pode te treinar a chegar nesse ponto, e assim por diante. Então, se não está claro, porque assim, ó, Rodrigo, a empresa às vezes nem está preocupada com o resultado. Eu sei que isso parece meio louco, mas eu aprendi isso na minha jornada. Às vezes as empresas que contratam as agências não estão preocupadas com o resultado. Eles estão preocupados com a clareza do dinheiro deles. Se esse dinheiro está gerando, no mínimo, inteligência para o negócio. No mínimo. Porque isso vai fazer eles não cometerem os mesmos erros, eles cortarem os custos desnecessários. Então, mesmo que você não apresente o resultado, ou você não tenha resultado naquele primeiro momento, você mostrar realmente o que deu, o que não deu, e por que não deu, e por que não deu, e por que deu. Então não o que você, não é o como você fez, e as agências entregam o como, mas é entregar o que você fez, não o como. Ó, né? E vou botar um tempero aí nisso que tu falou. Se eu fosse abrir hoje uma agência, uma das coisas que eu buscaria no meu cliente é que ele aceitasse a cultura de teste. Eu acho que o papel da agência, não dá, vamos até dar um passo atrás aqui, não é o papel da agência. O marketing é um evento que celebra a experiência, celebra o teste, valida, porque tu não consegue fazer isso com outdoor. Tu botou lá, ele vai ficar bissemana lá, mano. Agora, o marketing, ele te oportuniza o teste. Então, tu procurar um cliente, ou talvez tu não vai encontrar ele, porque ele não vai levantar a mão explicitamente dizendo, eu aceito o teste. Não, mas tu, na hora de vender, tu diz, olha, 20% das minhas ações, elas são para testes. E ele disser, quero isso, cara, este é um cliente dos sonhos, sabe? Porque é um cliente que ele pode não ter a maturidade e tal, mas ele entende a importância de ousar, de ir além, de dar um passinho na frente, sabe? Então, eu acho que as agências podiam pisar nesse terreno aí, porque esse terreno é um terreno que vai te separar também dos demais. Com certeza, com certeza. Se sua meta é aumentar receita na sua empresa, mas marketing e vendas ainda estão brigando, você tem um problema de estratégia. A agência Chá Agromarketing é especialista em estratégias para o agro. Unimos performance e CRM para transformar a atenção em oportunidade para o time comercial, e não só em engajamento ou números legais nas redes sociais. Estruturamos funis e automações por tipo de safra e manejo, incluindo cadências no WhatsApp, para acelerar resposta, nutrição e reabordagem de carteira para aproveitar todo o potencial atuando junto com os RTVs. Clica no link na descrição e agenda uma sessão estratégica gratuita. Agência Chá Agromarketing. Improvisadores só prometem. Agente com estratégias no agro bate meta. Rodrigo, e esse negócio de não tá bem, o que é? Esse negócio. O que é esse negócio aí que tá escrito na sua camiseta, que tá aí no vídeo, né? Chama NAMTAB, NAMTAB. Isso pode ajudar tudo isso que a gente falou aqui, ou como é que é? Legal. Ben, só para contextualizar o pessoal, acabei
passando direto, a gente já começou no papo, mas resumidamente, cara, eu estou no mercado desde 98. Eu abri uma das primeiras produtoras de site aqui de Santa Catarina. E os meus 26, 27, sei lá, 26 anos de mercado me trouxeram uma bagagem que, cara, né, não só de mercado, mas desde 2016, mentorando outras agências, sou o primeiro mentor de agência do Brasil, me trouxeram aí possibilidades de entender que, beleza, eu consegui fazer infoproduto, foi muito bem sucedido nos meus infoprodutos, por conta das minhas iniciativas, eu entrei para uma das maiores do Brasil de marketing digital, a Ambler, virei sócio deles, cara, primeiro cara que passou por isso na Ambler, de ter cota dentro da firma, e toda esta bagagem me fez entender que, cara, beleza, tudo isso que eu ensino, o cara vira as costas, e o dono da agência vai seguir a vida. Ele não vai aplicar, ou se aplicar, vai aplicar pouco, ou vai aplicar no tempo dele, que também é legal, mas ele vai aplicar numa alta velocidade. E desde 2008, cara, eu tenho uma ferramenta comigo, que na época eu chamava de saque web, né? E eu tenho uma ferramenta comigo que já era extremamente ousada para a época. Para 2008, feito em PHPzão, eu digo que era, cara, eu era bem ousado. Para tudo que eu fazia, cara, muito, muito, muito ousado. E eu sempre tive aquela coisa no coração, mano, isso aqui pode replicar. Mas nem sabia o que era SaaS, né, mano? Não existia esse termo, eu acho, na época. E aí, corta para 2023, eu conheço dois irmãos aí, a gente fez essa iniciativa, nós lançamos, tu carinhosamente entrou na jornada junto com a gente, mas o projeto não foi. Só que ficou comigo aquela fagulha, cara, porque eu botei naquele projeto... Acreditava no projeto. Nossa, e acreditava porque tinha as minhas visões de um negócio ali. E aí, este projeto não deu, não foi para frente, e eu acabei comprando a minha parte com o código-fonte dele. E aí, um ano depois, eu lancei o Nantab, que é a única e a primeira e a única ferramenta de gestão de negócios criativos do Brasil que tem metodologia própria, né? Então, a gente não entrega só, nós não somos um Operandi, um Run, de ClickUp, um Mense, enfim. Ele é multimercado, vocês são nichados em agência com metodologia. E aí, tem um envolvimento meu. Hoje, ainda, quem assina o Nantab, tem a minha mentoria, né? Eu entro em uma ou duas reuniões, das 3 que a gente faz, de onboarding, eu entro em uma ou duas, onde eu entro dentro do teu negócio, eu entro dentro do Nantab, eu estudo o teu modelo de negócio, eu estudo como tu pode otimizar o teu processo, né? Tanto que a gente se intitula um software escola. A gente acredita que não é só a ferramenta pela ferramenta. Hoje em dia, no mundo das IAs, as pessoas constroem um Trello delas em Lovable Bolt em segundos, mano. Então, não é esse o jogo, né? Então, a gente entrega este All-in-One, né? É a única ferramenta de gestão de negócios criativos do Brasil que tem metodologia própria e foco no CEO. E o que é esta lacuna final? Aqui, o foco no CEO, ele vem de 10 mantras que a gente tem, e que um desses mantras é tornar a agência autogerenciável, ajudar o time comercial a vender mais, enfim, são 10 olhares para o dono que a gente tem e que nem sempre ele para cuidar. Então, dá lucratividade, a gente ajuda em todo o processo comercial, gerou contrato, o cliente assinou digitalmente, eu já abro o projeto, já lanço os cards para o teu time, já lanço no teu contas a receber, se tudo está integrado no Asas, eu já jogo aquilo para o Asas, já autentiquei com o Authentic, já está tudo validado, aquele projeto que era um orçamento, vira card para o teu time sai produzindo, aquilo vira recorrência, eu abro todos os meses, acompanho. Dentro eu tenho o Nantalk, que é uma ferramenta de comunicação interna e com o teu cliente, tem aprovação de tarefa, abre tarefa dentro do Nantalk, o cliente faz um pedido que no Arts tu tinha que copiar, colar, no Nantalk tu aperta o botão, vira uma tarefa, já falei da aprovação, tem toda uma parte de gamificação, onde tu bonifica o teu time através do Super Cash, então, e sem contar
as novidades gigantescas que nós vamos ter agora até o RD Summit, que é o Ache um Freela, né? Que é o nosso sistema onde tu vai poder selecionar freelancer dentro do Nantab para alocar dentro de um projeto. Então, cara, cuidado que a gente tem com esse gestor. E, por fim, né, essa ferramenta tem um outro viés aí que eu gosto de falar também, e que complementa isso tudo e traz algo que também nenhum outro mercado vai trazer. E assim como eu falei de ti, que tu é um cara que pode dar dica de marketing próprio, porque tu vive, o meu viés social, que é dos neurodivergentes, não é só porque eu queria um gancho de mercado para poder, né, me destacar, mas não, eu tenho um filho autista, e eu não quero que ele, enfim, tenha as dificuldades que talvez muitos autistas têm hoje para lidar com o ClickUp, que é confuso, aquelas telas, aqueles botõezinhos, aquelas coisas todas. Então, às vezes, tu perde um colaborador incrível porque ele não sabe o porquê, mas ele não está se adaptando na tua agência. Então, a gente vai ser o único software especializado em neurodivergentes, com cuidados com daltônicos. A gente tem 5 iniciativas que nós vamos empregar no Nantab até junho de 2026, e a gente quer ser esse parceiro aí para te ajudar, inclusive, a reter talento, né? Às vezes, de novo, às vezes tu perde um colaborador sem nenhum motivo aparente, mas é porque ele tem uma neurodiversidade leve, mas que aquilo no dia a dia é esmagadoramente complicado para ele. Então, o Nantab quer ser este parceiro da agência para que ela tenha um software de gestão de agência. Perfeito. E para achar vocês, como é que faz? É namtab.com.br, é isso? Nas redes sociais a mesma coisa? Eu descobri esses dias que o meu .com.br não está redirecionando para o .io. Então, vai no .io, tá? Eu tenho .com.br, mas não fiz o redirecionamento ainda. Vou até testar agora na tua frente. nantab.com.br. Tá redirecionando, esquece. .com.br está funcionando agora. Bom, pessoal, então digita aí, para a gente ter certeza que aí no seu computador também está funcionando. Está funcionando, boa. Lá, digita aí, acessa o site lá, vê se está funcionando certinho, porque se tiver, aí vocês avisam, se não tiver, vocês deixam aqui nos comentários se está funcionando ou não, beleza? E se disser que veio do podcast do Ben, eu vou dar 33% de desconto aí na tua assinatura da consultoria de implementação. Aí, 33%. Gente, é muito específico para ser mentira. Então, vai lá, acessa, já fala, vi no Lead Cultura, vi no digital, marketing digital e agronegócio, que era o nome antigo do nosso podcast. Vê lá, se você mandar lá, o Rodrigo vai ter o prazer inenarrável de te dar o verdadeiro desconto de 33% na implementação. Muito bom. Rodrigo, foi um prazer inenarrável, sempre um prazer muito, muito grande conversar contigo. Eu agradeço demais aí ter aceitado o convite, ter vindo falar desse papo tão importante, tanto para as agências como para as empresas, entender como funciona o nosso negócio e como identificar se a agência que ele está em qual fase que ele quer que contrate. E é claro, se as pessoas quiserem contratar aí a gente, só chegar lá no agromkt.com.br, você já chega lá. E está redirecionando. Se não tiver, também me manda agromkt.com.br. Pode testar. Ben, bom, eu quero te agradecer mais uma vez o convite e não posso deixar de falar aqui que, mano, tu é uma grande inspiração, uma voz importante para o mercado e te desejo sempre todo o sucesso do mundo para ti, para a tua sócia, que vocês aí possam alcançar os objetivos de vocês, são merecedores, e eu vou ser este cara que vou dizer neste dia que não foi sorte, porque este cabra trabalhou, este cabra fez um trampo incrível, e parabéns, cara, parabéns por tudo que tu já está colhendo e tudo que tu ainda vai colher. Sucesso! Valeu, Rodrigo, para você também aí com o Nantab. Obrigado por ajudar as agências aí no Brasil a se desenvolverem, a todos nós aí, em nome de todas as agências, muito obrigado. E vocês, pessoal, um forte abraço. Não esquece de se inscrever no canal e dar aquele like. Um forte abraço.
Foi um prazer inenarrável estar com vocês. Valeu!